do mar, tem o cheiro da areia e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do 2019 já está começando em alta na Anatex. Está de volta a promoção Anatex 30 graus. 30% de desconto à vista em toda a linha de verão na Anatex. Esse calor pede o melhor estilo de verão e com um super desconto. Anatex 30 graus. 30% em toda a linha de verão. Venha conferir. Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família neste verão. Quero verão! Ela na Infoway, que eu vou. A Infoway está em novo endereço, Avenida Afonso Pena, Edifício Juliar. Uma nova loja, novos produtos com jogos e muito mais. Novo espaço para que você se sinta cada vez melhor em nossa loja. Mais conforto, mais comodidade. Infoway, conectando pessoas e empresas. Melhor provedor de internet da região nordeste do estado. Fone 3358 5811. Boa noite, telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais um De Frente com o Rodrigo. Programa que vai ao ar toda quarta-feira, às 22 horas, direto dos estúdios da Lagoa TV. Hoje conversaremos com Moacir Volpato, ex-prefeito de Lagoa Vermelha. Boa noite, Sr. Moacir. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e, desde já, agradeço a sua presença. Boa noite, Rodrigo. Um prazer estar aqui. Que bom que a gente pôde acertar os horários e o momento para a gente estar aqui hoje contigo no teu programa aí, De Frente com o Rodrigo. Bem, telespectadores, então hoje vamos conhecer um pouco mais da história do Sr. Moacir Volpato, grande líder da nossa comunidade. Sr. Moacir, natural de onde? Natural de Joaçaba, Santa Catarina. Mais precisamente Herval do Oeste, porque quando eu nasci, Herval do Oeste, que só tem o rio que divide as duas cidades, não era município ainda. Então, eu nasci em Joaçaba, Herval do Oeste, primeiro distrito de Joaçaba, então, na localidade lá de Barra Verde. O senhor, sua família era de Joaçaba mesmo, seus pais? O meu pai era gaúcho de Guaporé, a minha mãe gaúcha de Santa Maria, e foi uma época também que os gaúchos começaram a migrar para Santa Catarina, e lá se encontraram os dois, então passaram a ser de lá. Então a família toda nasceu lá, mas o meu pai e os irmãos deles e os meus primos mais velhos também eram todos gaúchos, da região de Guaporé, Serafina, né? Porque quando meu avô veio da Itália, desembarcou em Porto Alegre, vieram para Bento Gonçalves, de Bento Gonçalves eles foram lá para Oitava, lá em Guaporé, que hoje é Serafina. E daí de lá foram para Joaçaba. De lá foram para Joaçaba. Tem irmão, seu Moacir? Somos em 4 irmãos, né? 4 irmãos. 4 irmãos. O Valdemiro, né? Os dois, um casal de gêmeos, Valdir e Valmor. Né? Essa era a família, e teve mais aí uma menina que a gente adotou numa época lá, a Melânia, né? Que a gente adotou. Estudou sempre em Joaçaba, o segundo grau, até o segundo grau fez tudo. Herval do Oeste, Joaçaba, tudo ali, né? Eu começava a estudar em Herval do Oeste, Joaçaba, a gente morou em diversos lugares. Meu pai fazia muitas mudanças, era uma característica, ele resolvia vender a sua propriedade e se mudava. Ele falava muito que em 16 anos de casado ele tinha feito 15 mudanças, né? Então as coisas eram tudo quebradas, os quadros de parede, vidro esfolado e coisa, era tudo assim. Então, mas sempre moramos lá e fiz o primeiro grau no Melo e Alvim, lá em Herval do Oeste, depois fiz o segundo grau na escola comercial joaçabense, né? Saiu com que idade de Joaçaba? Bem, eu saí daí primeiro para saí para ir trabalhar. Quando eu fiz 18 anos, peguei minha carteira de motorista e me achei o tal, né?
resolvi sair pelo mundo, arrumei um emprego numa empresa de eletrificação, fazia eletrificação rural e urbana, e era chamada Nativa Construções Elétricas. Ela tinha sede em Campinas, São Paulo, hoje eles estão no Rio de Janeiro. Mas essa empresa trabalhava, tinha um contrato bem interessante com a Celesc em Santa Catarina, e trabalhava dentro do estado de Santa Catarina. Então, eles precisavam de um motorista, na época eu saí de casa, então, meio contrariado à família, não queria e tal, mas eu resolvi tomar um caminho, e por 3 anos e pouco trabalhei nessa empresa, né? Trabalhando em Lages, por várias São cidades, Joaquim, várias cidades. Então, eu circulei por várias cidades em Santa Catarina trabalhando, e vim até uma vez aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando estavam construindo a barragem do Passo Real, né? Em 1969, né? Se não me engano foi inaugurada em 70 essa barragem, né? E agora até sofreu um reparo recente. Então, o trabalho basicamente era esse, né? Trabalhou 3 anos, o senhor falou mais ou menos nessa empresa? Por aí 3 anos e pouco, né, nessa empresa. De lá o senhor teve um pequeno... Não, daí eu saí dessa empresa. Eu resolvi também que não era aquilo que eu queria. Digo, vou... Mas daí não estava afim de voltar para casa, porque eu fiquei meio encrencado com meu pai na época. Por ter saído. Ele disse, você se sair não volta mais, não sei o quê. Então criou um... Aí eu digo, não, então... Aí eu fui para São Paulo, né? Para São Paulo? São Paulo. Digo, vou ver o que São Paulo... Daí cheguei lá em São Paulo, a carteira de motorista naquela época era por estado. Então era habilitação estadual de motorista. Então você, para viajar, você podia viajar por todo o Brasil. Mas para trabalhar, tinha que ter a carteira de motorista Paulo, das cidades. Você imagina o atraso, até hoje ainda se conversa coisas para unificar, que as polícias têm um cadastro único. Você veja como o Brasil é um país assim, muito atrasado nesse sentido. As coisas deveriam ser todas unificadas, e ainda não são, né? Exatamente. E aí eu fui trabalhar, e aí não deu esse emprego de motorista, acabei arrumando um emprego, tinha uma proposta lá, ganhe tanto, tá? E aí era um vendedor de livro. Fiquei um tempo trabalhando, vendendo livros lá, dentro da cidade de São Paulo, né, nos bairros de São Paulo. Permaneci lá 60 dias. Aí o meu pai acabou adoecendo, e aí o meu irmão também. E naquele tempo não tinha telefone. Não, era tudo muito difícil, né? Muito difícil. Nós não tínhamos telefone na nossa casa, então também... eram poucas pessoas que tinham telefone. Não tinha central, daí que tinha que se comunicar pela central telefônica. Isso. Também. E aí então era muito difícil falar. Eu me correspondia por carta com o Valdemiro, né? Então sempre ele era o meu porta-voz lá. Aí ele disse, olha, eu acho melhor você vir para casa, porque o pai está doente. E de fato, meu pai acabou vindo a falecer. Em seguida, ele tinha que ter mais gente para ajudar a cuidar de algumas coisas que a gente tinha lá. Né? Mas é que meu pai não tinha nenhum motorista na casa, era eu só que dirigia, e nós tínhamos 2 veículos, né? Um caminhãozinho e uma caminhonete, por isso que eles ficaram bravos comigo na época. E posteriormente o senhor veio para o Rio Grande do Sul, Daí chegou uma época lá, depois que o meu pai morreu, o meu tio Fioravante, aqui em Nova Prata, meu padrinho dileto, meu primo, me convidaram, olha, você pode ser já trabalhou vendendo livros, você vai vender muito máquinas, eles vendiam máquinas agrícolas em Nova Prata. Me convidou para vir vender máquinas agrícolas, ser um dos vendedores da empresa. E eu vim para ser vendedor e aí nós éramos uma turma, eu vendia muito na época, vendia muito. Meu tio nós éramos em 13 vendedores daí. Toda a região? Toda a região, eu vendia desde Veranópolis, Guaporé, aquela região toda ali, e outros vinham para um outro lado. Eu trabalhava ali na região de Sirico, Casca, Davi Canabarro, eu pegava até um pedaço ali de Água Santa. Marau ali. Marau, né? Então essa região eu pegava ali. Eu vendia mais do que os 12 junto, cara. Então depois que eu peguei o jeito assim, era uma... Aí eu te dou, mas tem um negócio bom aí, você pode vamos montar uma filial lá, Aí montamos a filial, na qual eu acabei virando sócio dessa loja lá em Sirico. Em Sirico, daí? Em 1972. Em 1971 eu cheguei em Nova Prata, comecei a trabalhar. Em 1972 nós montamos essa loja
E eu tinha uma pessoa que cuidava para mim da loja, e eu trabalhava muito venda externa. Eu só ficava 2 dias por semana lá na loja. E essa pessoa basicamente era para anotar, porque não tinha muito movimento de gente na cidade e tal. Quando chegava alguém, anotava o que era, o nome, endereço, qual era o interesse do produto, e eu visitava, normalmente. Depois começou a melhorar um pouco a questão de os pessoal começarem a vir na loja, então eu passei a ter 2 dias por semana que eu ficava. Mesmo assim, quando melhorou, ficava 2 dias por semana na loja, e senão era só venda externa. Saía de manhã, voltava à noite. Já trabalhou quantos anos em Nova Prata? Praticamente trabalhei 1 ano, né, em Nova Prata, mas fiquei ligado com eles até 1976, quando em 76, então, nós compramos a filial, né? Convidei o Valdemiro para ser o meu sócio. O Valdemiro morava em Joaçaba ainda. Morava em Joaçaba ainda, né? E aí o Valdemiro veio, compramos a empresa, e aí eu continuava saindo e ele ficava daí mais por casa, atendendo, né? Então começamos uma nova fase, ampliamos um pouco a loja também, porque no começo era só máquinas e implementos agrícolas, aí passou a ser móveis, eletrodomésticos. Então em 76 o senhor compra a loja do seu irmão, do seu tio, e aí que na verdade nasce então a Volpato, nasce nessa época aí. Nasce nessa época. Depois nós vamos entrar mais na questão de Volpato mesmo, mais no final do programa. Então vamos falar um pouco mais da sua vida. E para Lagoa veio quando, senhor Macedo? Aí em 1980, né? Na verdade, num baile em Ibiraiaras, né? Acabei encontrando a Cacilda, o amor da minha vida, e aí eu resolvi parar um pouco. Já estava criado, correndo o mundo e andando para um lado e para outro, e aí a gente resolveu juntar os trapos, né? E juntar os trapos e os filhos junto, né? Ela tinha 2 filhos, né? Eu tinha mais um, né? E aí tivemos, então, tinha o Cristiano, a Cassandra, né? O Juliano, né? Aí veio mais a Morgana e a Poliana, né? Então formaram uma família grande. Formamos uma família grande. E agora já tem netos, né? Então daí a Cassandra casou com o Sidemar, tem o Cláudio e o Matheus Francisco, né? O Cristiano tem 2 meninas, que é a Alana e a Liana. A Liane, a Alana e a Liane. E o Juliano, que casou com a Márcia, que tem os 2 filhos, então, né? 2 meninos, o Vicenzo e o Lorenzo. Então a casa está cheia de netos já, são tá cheio de 6 netos já. Já temos uma turma grande aí para dar alegria e fazer bagunça também. Só está faltando a Morgana, e a Poliana. Que também já estão... Tá na hora do JP também arrumar um neto pro senhor. Diz que estão se preparando. Diz que estão se preparando. Olha aí, aí a família, aí aparece quando nós conversamos, eles vão botando algumas fotos pra nós. Que legal, tinha essas fotos aí, olha só. Essa é uma viagem aí, nosso aniversário de casamento. Nós fomos a Bento Gonçalves com eles todos, com a família, então isso aí. Bom, falamos um pouco da sua vida, um pouco da questão familiar, agora vamos falar da política. Como é que o senhor entrou para a política? Sempre gostou de política, seu Macedo? Cara, eu vou te dizer uma coisa, Rodrigo. Eu era guri, né? Sempre. Meu pai foi candidato a vereador lá em Erval do Oeste. Meu pai sempre tinha questões políticas, falava assim em casa e tal. Então a gente sempre falava. Eu lembro bem da época assim da política, da revolução, né? O pessoal fala muito na coisa mais da ditadura, não, né? Eu tenho assim uma coisa muito clara comigo, né? Eu me lembro assim, era um desespero do povo. O povo estava com medo do comunismo naquela época. E o povo foi para as ruas pedindo. O exército só tomou conta porque o povo pediu. Era milhões de gente. Eu nunca mais vi, agora a gente vê só em televisão, essas, assim, juntamento de gente, essas passeatas, né, de tanto povo
na rua, eu vi agora nessa, fora Dilma, nas coisas. Depois nunca mais tinha visto tanta gente. E naquele tempo não tinha, assim, a cidade inteira, sabe, rodando, pedindo, tinha aquelas marchas que eles chamavam, né? Eu me lembro de todas essas coisas ainda, né? Da marcha da família com Deus e pela liberdade, o povo pedindo, tinha muito medo daquela época do Grupo dos 11. Então eu me lembro da eleição, uma eleição que eu me lembro bem, é da eleição do Jânio, né? Jânio Quadros e do Marechal Teixeira Lott. E era o Adhemar de Barros que concorria em todas as eleições na época, né? E eu digo que até hoje eu sei as músicas deles de cor ainda. Até hoje. Tanto que a gente se envolvia. Eu me envolvia assim, porque a família se envolvia, o senhor acabava se envolvia e a gente gostava disso. Brigava nas escolas, tudo. Piazada brigava assim, daquelas briguinhas de piá, mas brigava por política, por candidatos, né? Aí daí a nossa grande senadora, né? E aí, então, andando, dessa vez eu sempre gostei. Vim para o Rio Grande do Sul gostando de política. Aí fui para Ciríaco, aí tinha os deputados ali de Bento, e lá de Nova Prata, o Najib, Estela Elias também. Aí eu encontrei com ele, foi prefeito lá, a gente tinha uma relação boa, me pediu para fazer uma campanha para ele lá em Ciríaco, fazer uns votos, trabalhei por ele, pelo POSA na época lá. Então você acaba se envolvendo na política, né? Se envolvendo. E vim para cá, para Lagoa, em 1981, então daí casei, né? Exatamente. Casei em 80. Né? E veio constituir a família aqui. Constituir família aqui. E, claro, ajudou porque eu acabei abrindo a loja também na mesma época, em 81, né? Mas, voltando então ao assunto da política, né? A política, eu acho que ela é uma coisa que está um pouco no sangue das pessoas. Então, aqui eu passei a ter um envolvimento político, né? E em 90, daí o pessoal se reuniu, aí que disse que nós tínhamos que ter um candidato a deputado. O Apio veio lá de Vacaria para ser candidato a deputado estadual e disse que tínhamos que ter um federal aqui e tal. Não era talvez o ideal, né? Seria o contrário, ele que já tinha concorrido, talvez estivesse aqui. Mas, no fim, era para nós, né, juntar as forças de Vacaria, que Vacaria e Lagoa, junto com a região, sempre acabava elegendo um deputado federal e um estadual. Exatamente. Então, a gente acabou fazendo aceitando esse desafio, mas não logramos êxito. Aí continuamos na política, mas meio que devagar, né? Em 96, né? 96, daí eu acabei concorrendo a vice. A vice com o vice do Milton Stella. Era aquela eleição, era o Paulo Andrade, o João Garcês, e era a reeleição deles. Reeleição. Não era reeleição. Não tinha reeleição naquela época. Não, eu acho que era ele tinha sido prefeito antes. Prefeito, depois foi o Eli, e depois ele... eu fui o primeiro prefeito reeleito, né? Foi o primeiro. E aí, então a gente acabou aceitando ser candidato a vice junto com o Milton, né? Perdemos aquela eleição. E aí, em 2000, daí não deu jeito, tive que ir de novo, né? Daí foi a prefeito. Daí foi a prefeito e foi a eleição que eu ganhei, né? Então essa... Eu digo assim que foi um período de enormes desafios. Eu até trouxe uma revista aqui da época que a gente fez, né? Eu fiz 2 revistas durante o meu mandato. Também foi uma inovação, porque nunca tinham feito uma revista para mostrar as coisas, também para que o povo pudesse ver, né? Nunca foi tão bom viver aqui, né? Era uma mensagem que a gente deixou nessa revista. Então, você sabe, como prefeito, a gente pegou um município que estava numa fase muito difícil, mas difícil mesmo, assim. Difícil porque os salários estavam com 3 salários atrasados. Difícil porque a arrecadação era muito pequena, e era pequena mesmo, né? Mas não se fazia muita coisa para se mudar isso, e o povo também estava muito, assim, todo mundo vende-se, queria ir embora. Desanimou, na verdade, nós vivíamos um período, assim, de muita dificuldade. E essa
essa dificuldade é que me motivou a dizer assim, não, nós temos que fazer muita coisa, construir muita coisa. Então tem algumas marcas importantes da administração. Umas marcas, eu lembro lá que uma época o Colares, né? Colares chegou para mim e me disse, Volpato, você tem que escolher uma coisa para você fazer. Eu sei que aqui está difícil, mas escolha uma obra. Uma obra que vai marcar a tua administração. Disse, olha, me desculpe, mas se eu tiver que fazer uma obra para marcar a minha administração, eu não ia me candidatar nunca. Não, mas você tem que ter uma, sim. Uma que marca. Não, nós vamos ter muitas obras. Mas você sabe que o tempo é curto. 4 anos passam que você nem vê. Você precisa ter. Então, eu posso fazer um relato, assim, eu diria, de muitas obras importantes, né? Que a gente realizou, né? Começa pelo aterro sanitário, né? As nossas escolas, a maioria não tinha banheiro. Eram escolinhas acanhadas. Nós fizemos uma verdadeira revolução. A mudança da UPF ali também. Sim, foi desde o ensino até o UPF. A criação da faculdade, do campus ali, porque do jeito que estavam aqui, eles estavam indo embora. Eles estavam de malas prontas para ir embora. Então nós tínhamos que fazer uma revolução. O Fórum, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público, tudo isso eu negociei direto com os desembargadores, com o presidente do Tribunal de Justiça, com o presidente da Justiça do Trabalho, com o Ministério Público em Porto Alegre, com tudo. Foi tudo negociação direta para que nós pudéssemos levar para lá. Esse foi o grande desafio, acreditar que nós poderíamos construir um grande centro administrativo lá na área do aeroporto, que estava invadido por um lado, por um outro canto. Então nós tínhamos que levar tudo para lá. E eu tinha que convencer muitos da nossa turma, porque é longe. Nossa, ir lá. E as pessoas não queriam, nem os advogados queriam, e eu até reconheço, porque estava muito fácil, os advogados saíam de a pé e iam ali no fórum, mas ainda era aquele tempo, né? Fechava a rua quando tinha um júri, quando tinha qualquer audiência mais importante, o juiz mandava fechar a rua, nós trancava a rua, era um transtorno todo ali. Então negociamos com o fórum, ficamos com o prédio do fórum, que era do Estado, e em troca do terreno lá. Exatamente. Tive um compromisso com o desembargador. Nós temos uma transformação importante e a nossa população teve confiança, sabe? Nós vivíamos um período que tinha muita depredação, tudo era depredado, sabe? Parecia que eu estava um pouco sem dono, né? E aí mas nós temos que ganhar essa população. Então começamos a fazer algum trabalho, mas nós tínhamos que mostrar serviço também para ganhar isso, né? Exatamente. E conseguimos ganhar a população e a gente mudou. Eu digo que a gente conseguiu, eu não vou dizer que eu não posso nem dizer, porque eu trabalhei com grupos, né? Mas eu liderei o movimento que fez a maior transformação política, econômica e social da história da Lagoa Vermelha. Eu liderei esse movimento naquela época. Hoje, nós criamos o fundo, que hoje tem mais de 50 milhões, ou quase 50 milhões no fundo dos funcionários. Não tinha nada disso para pagar os fundos. A gente vê o Estado hoje, a dificuldade que está para pagar os salários. Exatamente. Era aquilo que nós tínhamos aqui. Se o Estado tivesse feito isso lá em 2000, tivesse feito, que tinha propostas, tudo para fazer, e não fizeram, eles teriam resolvido o problema do Estado. Então nós construímos uma coisa que ninguém mais, todo mundo só seguiu isso. As administrações vêm seguindo isso. E criamos assim projetos para a agricultura. O primeiro plano diretor de Lagoa Vermelha, sabe? O aterro, nós tínhamos um lixão, transformamos no aterro. Então, se o cara vai dizer, mas o que os outros vão construir? Não, os outros vão manter essas coisas. Estão mantendo e melhorando sempre alguma coisa. Eu acho que hoje nós temos aí um prefeito para fazer a outra revolução. Nós temos que fazer uma revolução industrial, nós temos que dar um toque diferente para a Lagoa Vermelha, mas a nossa parte, eu acredito que a gente fez, eu tive um desafio enorme, mas foi gratificante ser prefeito de Lagoa Vermelha pelas transformações e da forma como elas ocorreram. Bom,
Vamos então para o nosso intervalo comercial e em seguida voltamos com mais De Frente com o Rodrigo, hoje conversando com o Moacir Volpato, ex-prefeito de Lagoa Vermelha, aqui na Lagoa TV. Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia, e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia, e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar. Quero verão! 2019 já está começando em alta na Anatex. Está de volta a promoção Anatex 30 graus. 30% de desconto à vista em toda a linha de verão na Anatex. Esse calor pede o melhor estilo de verão e com um super desconto. Anatex 30 graus. 30% em toda a linha de verão. Venha conferir. Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família neste verão. Quero verão! É lá na Infoway que eu vou. A Infoway está em novo endereço. Avenida Afonso Pena, Edifício Juliar. Uma nova loja, novos produtos com jogos e muito mais. Novo espaço para que você se sinta cada vez melhor em nossa loja. Mais conforto, mais comodidade. Infoway, conectando pessoas e empresas. Melhor provedor de internet da região nordeste do estado. Fone 3358 5811. Voltamos com o programa De Frente com o Rodrigo, direto dos estúdios da Lagoa TV, hoje conversando com o ex-prefeito de Lagoa Vermelha, Moacir Volpato. Então nós estávamos falando sobre a sua gestão 2000-2008, são 2 anos, o senhor foi o primeiro prefeito reeleito de Lagoa Vermelha. Isso. Seu Moacir, e hoje o senhor está envolvido ainda na política lagoense? Claro, eu diria assim, ó, quem foi 2 vezes prefeito, né? Uhum. Quem foi uma vez candidato a vice, quem foi candidato a deputado federal, quem tem, como eu te disse, uma história que participou ativamente dessa maior transformação que eu considero, as pessoas vêm me dizer assim na rua, né? Volpato, você tem a Lagoa do antes e do depois. Eu não digo que seja tudo isso, mas a Lagoa antes do Volpato, depois do Volpato, não sei se é tudo isso. Mas eu sei que a gente transformou. Eu sei que nós transformamos e assim, o que nós não tínhamos de credibilidade, hoje nós temos de sobra. Hoje Lagoa Vermelha marca mesmo, né? Então eu não poderia ficar fora da política, né? Nós tivemos um outro grande desafio, porque eu não podia mais concorrer. Aí nós tínhamos um candidato jovem, né, que assim, a maioria do partido entendia que era difícil, que não tinha chance, que o outro lado era muito forte e tal. Então, assim, eu tive um envolvimento direto para que o Gustavo realmente fosse candidato. Mas nós estávamos negociando. Eu sabia que era difícil a eleição. Gente que disputou tantas eleições e acompanha a política todos esses anos sabe que é difícil isso, né? Uhum. Então eu tive que... Mas como presidente eu tive que assumir as negociações. Negociava com um, negociava com o outro. E o pessoal foi também nos colocando num brete. Uhum. Chegando no final, nós não estávamos conseguindo negociar com ninguém, né? Não estava conseguindo fechar com ninguém. Aí eu chego e pede com o Gustavo, vamos lá, você vai ter que ser candidato. E ele tinha vontade de ser, mas também tinha essa preocupação, falta de recursos e tudo isso. Bom, lançamos, ele teve a maior vitória de toda a história. E eu continuo trabalhando junto, trocando algumas ideias com o Gustavo, sabendo que ele tem uma cabeça boa e que está organizando o município de uma forma que ele será assim, porque as questões dos controles ainda
são muito falhas na vida, no público, né? No poder público. Na administração pública. Então, o Gustavo está trabalhando isso e eu acho que está fazendo uma belíssima administração e eu estou, dentro da medida do possível, apoiando para que ele tenha uma brilhante administração. Então, a minha participação é essa e é como presidente do partido, organizando o partido para que ele tenha esse apoio, né? E vamos nos preparar para a próxima eleição, que já vem logo aí, o ano que vem. O ano que vem já é época da eleição. O ano que vem já é época da eleição e nós temos que nos preparar. E já nós estamos nos preparando. Esse ano vamos fazer diversos seminários aí, nos organizar e deixar o partido maior e mais organizado. Agora, saindo um pouco da política e vamos para a parte das redes, da rede Lojas Volpato. Então, a Lojas Volpato nasceu em 76, quando o senhor comprou a parte do seu tio. Oficialmente? Legalmente, sim, né, como documento. Eu considero que desde que eu cheguei, vale desde 1971. Mas, oficialmente, é em 1976, onde o Valdomiro assumiu a sociedade. Trabalhamos até 81 daí só em Ciríaco. E em 1981... Em dia 13 de abril de 1981, nós abrimos esta filial, a primeira filial da empresa aqui em Lagoa Vermelha. E aí começou, depois, já no mesmo ano, a gente abriu Vacaria, né? E Sananduva, né? Não, 82, aliás. 82 nós abrimos Vacaria e Sananduva também, que tinha um pedido para nós chegar até lá, e aí o Valdemiro cuidava da loja de Ciríaco e Sananduva, e eu cuidava daqui em Vacaria, meio que assim, estava um pouco dividido ainda, não estava bem profissionalizado e tal, então passou a ser as compras por aqui, daí começamos depois construir um depósito, né? Então em 88 construímos o depósito lá, que é onde nós ainda temos até hoje, né? E as lojas na época do seu tio era mais vindo para o lado das máquinas agrícolas. Era. E a partir desse momento passou a ser mais para o lado eletrodoméstico. Quando viemos para cá. Quando viemos para cá, aí teve uma fase ali no final dos anos 70, a agricultura estava passando por um momento de dificuldade, os juros da agricultura começaram a subir muito e tal, e a agricultura deu um tropeço ali, né? Tinha aquelas negociações das dívidas agrícolas, e a gente começou, então, a dar muito mais ênfase. E, aliás, a concorrência com o eletrodoméstico é muito maior também, te tomava muito mais o tempo também, né? Sim, porque você tinha que ter muito mais negociações com fornecedores. Então, eu não sei por que entrar nesse ramo, mas a gente entrou, né? E aí foi difícil de sair, a gente continuou, então tinha que estar envolvido, porque ele também é cativante, né? Porque você... Exatamente. Viaja muito, pessoas que chamavam a gente para congressos, a gente conheceu muito em função de estar com essas empresas internacionais. Eu tive muitas viagens para a Coreia, viagens para a China, né? Para diversos países da Europa, né? A gente viajando muito a negócio, mas um pouco a passeio também, né? A convite deles para conhecer suas fábricas, né, no exterior. Então, a gente teve muitas oportunidades, né, na verdade, né, com essas fábricas, né. Mas é um ramo bem competitivo, né, e cada dia mais competitivo, né. E nós tivemos aí... Com a internet, que é a compra virtual e tudo mais. E nós tivemos aí uns períodos aí de 2016 para cá, que o varejo sofreu muito, não só nós, como todo o varejo brasileiro sofreu muito, queda do poder aquisitivo. Hoje, perto de 70% da população brasileira está no SPC, então é um serviço de proteção ao crédito, quer dizer, é preocupante ainda, né? Então, surge agora uma esperança. Está surgindo, está assim no ar. Nós estávamos dizendo, até hoje nós estávamos conversando sobre isso, janeiro está melhor do que o ano passado, né? Então está tendo uns janeiros bons, né? Vendas parecidas com dezembro, né? Então já está começando a ressurgir alguma esperança, esperamos que... A impressão que se dá
é que está melhorando. Então temos que acreditar, temos um governo novo, uma ideia nova, um jeito diferente. E eu acredito que nós possamos assim, sair desse sufoco, né, que se encontra no varejo, não com o governo, porque o governo não é que vai fazer, mas o governo está dando esperança e as pessoas estão acreditando, o povo está tendo esperança, começa a comprar mais, começa a movimentar. Exatamente. Não é o governo que faz, o governo não tem que atrapalhar. Exatamente. Quantas lojas hoje possui a rede de lojas Volpato? Hoje nós estamos com 47 lojas, né, espalhadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quantos funcionários tem? Em torno de 450, eu não teria um número de cabeça que bem certo, mas é mais ou menos isso. Com toda a dificuldade, com toda... ainda tem uma quantidade grande de funcionários. É bastante gente, é bastante gente. Por isso que precisa vender, precisa fazer uma movimentação grande, né? Para poder... A estrutura é grande. A estrutura é grande para manter esses empregos, tudo, né? É um desafio, é o desafio que a gente tem. Quem é o diretor superintendente hoje da rede? O diretor superintendente é o Cristiano, né? E aí nós temos o Luiz Fernando, que daí é o financeiro, e eu sou o presidente do conselho da empresa, né? Então hoje tem o diretor, que é o Cristiano, e o senhor como presidente do conselho da empresa. Hoje a rede Lojas Volpato pertence ao senhor ou ao seu irmão Valdemiro? Isso. O nome da loja veio sobre o sobrenome de vocês? Como é que... Foi bem assim, foi Lojas Volpato, porque assim, quando eu vim para cá, vim para Lagoa, a gente estava lá, Comércio e Representações Volpato Limitada. Aí vai abrir a loja e eu não sabia, de puxa vida, como é que vai ser aqui, vou escrever aqui o quê, né? Aí eu comecei a ver que os outros também tinham loja isso, loja... Então... Bota aí, Lojas Volpato, né? Então, surgiu meio que na hora lá, e fizemos aí Lojas Volpato, né? Então ainda não tinha nenhum, não tinha nada padronizado, né? Só em, deixa eu ver, foi em 83 que a gente fez pela primeira vez, se não me engano, 84, deixa eu ver, 82, 4, não. 85, que a primeira a gente criou um padrão de loja. Senão eu ia nas lojas, às vezes eu pegava o cara lá para fazer a pintura na loja, às vezes era uma pintura, não era nem um banner, nem um luminoso, né? Não tinha esses banners modernos. Então vai fazer a pintura, faz aqui, então faz lá. Aí o cara, poxa, mas não era bem assim a letra, cara, tinha que ser assim e tal. Então eu é que dava as ideias de como é que é. Aí depois nós criamos um padrão, né? Porque daí tinha lá 10 lojas, né? Tudo mesmo padrão daí. E daí aí tivemos que mudar todos os padrões, né? Aí fizemos tudo lá, daí com o logotipo direitinho e tal, mas dentro das lojas Volpato. E daí criou o primeiro logotipo, né? Lojas Volpato, bom, bonito e barato. Que fica até era tudo do bom e do barato, o primeiro que saiu. Depois a gente foi arrumando, foi limpando. Ficou bom, bonito e barato, né? Ficou 3 E até hoje continua esse Até hoje continua, só dentro da mesma linha do e hoje a Volpato é líder na região norte do Rio Grande do Sul, na parte de varejo? Eu diria assim, ó, não é a região norte, depende, se você pegar aí o Colombo, né? Tem uma rede que são maior aí hoje, né? Mas nós estamos aí despontando, né? Exatamente. Mas estamos brigando com bastante gente grande aí, né? Estamos brigando. O Rio Grande do Sul é um estado que tem uns varejistas grandes, né? E tradicionais, né? Tradicionais. Que eu vejo que o Rio Grande do Sul também tem essa questão de muita loja daqueles varejos de São Paulo, lá de cima, que vieram para cá, acabaram não se adaptando ao sistema gaúcho. Não se adaptando também pela concorrência, pelo bairrismo regional, né? Você pega o Becker, que tem uma rede de lojas para lá, você pega a Benoit, tem uma rede assim, você pega agora me faltou o nome, o Colombo, né? Exatamente. Então tu pega essas redes aí que mais a Volpato, se mantém o mercado fiel a elas, né? Muitas trabalhavam muito regionalmente, bem fortes, em algumas regiões. Exatamente. E hoje se expandiram pelo estado e por Santa Catarina também.
Exatamente. Né? Então são redes muito fortes e muito representativas, né? Agora eu vou fazer umas perguntas mais pessoais para o senhor, seu Moacir. Na sua trajetória de vida, qual é a sua maior inspiração? O senhor se inspira em alguém, em alguma coisa? Olha, eu sempre me inspirei no meu pai, viu? O meu pai era assim, eu achava ele muito visionário. Morreu cedo, mas eu achava ele visionário. A maioria das minhas inspirações eram vinculados ao seu vinculados ao meu pai. Possui algum hobby? Olha, eu uma vez jogava bola, fui parando, né? Eu aqui jogava bolão, também parei. Eu disputava aqui o campeonato de bolão, aqui no Rio Grande do Sul, quando eu vim para Nova Prata. Disputei futebol aqui, o Indústria Comércio, eu jogava aqui no Adolfo Stella. Esses dias eu estava olhando lá minha carteirinha de futebol ainda lá, estava guardado no meio de umas coisas lá. Hoje eu jogo bilhar, né? Disputo, né? Sou um dos fundadores do clube de bilhar aqui de Lagoa Vermelha. Possui algum sonho a ser realizado ainda que possa compartilhar com nossos telespectadores? Olha, o sonho tem a ver com a minha cidade, sabe? Eu gostaria de ver uma Lagoa Vermelha desenvolvida, sabe? Eu queria ver uma Lagoa Vermelha mais industrializada, né? Que nós pudéssemos aproveitar os potenciais da nossa indústria, da nossa agricultura, industrializar esses produtos e nós fazer ainda da Lagoa Vermelha, dar o grande salto que eu acredito que ela pode dar ainda, né? Então esse é um dos grandes sonhos. O senhor atuou bastante em entidades aqui de Lagoa, foi presidente do Clube Comercial, teve... Clube Comercial, no CDL nós trabalhamos muitos anos, na Câmara da Indústria e Comércio fui presidente por 2 ou 3 legislaturas, fui presidente do Rotary, né? Teve sempre integrado com a comunidade. Nós criamos junto aí, ajudamos desde o começo dos escoteiros, a gente participava desde o começo. Eu me lembro, você veja, imagine, o Cristiano era escoteiro, era um menino, né, bem pequeno. Uma criança estava lá, e nos escoteiros, foi na época que nós fundamos aí junto com o Muraro, né, os escoteiros, aí foi um... Fundador também do Clube do Bilhar? Do Clube do Bilhar, isso aí. Exatamente. Hoje um dos melhores churrascos é lá no Clube do Bilhar, é um clubezinho pequeno, mas um clubezinho bem interessante. Bom, nosso amigo Zantucci já está tem um videozinho aí que a sua família, uma mensagem que a sua família deixou para o senhor aí. Então vamos assistir ela. Todos os anos, temos a oportunidade de dizer para ti, neste mês em especial, o quanto te amamos e o quão gratos somos por ter um pai, um marido, um avô tão especial. Pensamos nós já ter feito todos os tipos de mensagens diferentes. Eis então que surge a oportunidade de fazer mais uma. Hoje será um pouco diferente, mas continua sendo de coração. Continua tendo o mesmo amor e admiração que todas as outras. Ou melhor, é mentira, pois a cada ano a mensagem vem dotada de mais amor, mais carinho e mais admiração. É uma alegria imensurável poder dizer publicamente o quanto te amamos, o quanto você é especial e o quanto você nos orgulha. Pai, você realmente é abençoado por Deus. E nós, ainda mais, por ter alguém assim em nossas vidas. Às vezes nos perguntamos se teremos mais palavras para poder te homenagear todos os anos. No entanto, sem sequer sabemos se a homenagem é a expressão correta. Talvez um misto de carinho, gratidão, lealdade e amor se confundam em uma simples vontade de dizer obrigado. Temos certeza, Pai, que você, mesmo quando ausente, fez por todos nós tudo aquilo que você nunca teve. E só queremos agradecer. Agradecer por tudo que temos, por tudo que aprendemos, por tudo que vivemos, mas muito mais, por tudo que somos. Que Deus nos permita muitos anos ao seu lado. Quem dera Ele pudesse te fazer eterno, da mesma forma que será em nossos corações. Com amor,
sua família. Tá aí uma mensagem que sua família nos deixou aí para colocar no ar para o senhor aí, então lhe agradeço, seu Moacir, pela sua presença. Vamos encerrando então o nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite e deixo abertos os microfones do nosso programa para o senhor fazer seus agradecimentos. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Obrigado aí a família, então, que me trouxe pela mensagem. Olha, fazer eterno não, mas que eu vou longe ainda vou, viu? Não dá para ser eterno, mas vou incomodar muito ainda. E agradecer essa oportunidade, agradecer a todos os lagoenses, né? Porque a gente está numa cidade pequena que quase todo mundo se conhece, né? E a gente vê, Lagoa foi muito importante na minha vida, desde que eu cheguei, recebendo o título de cidadão, muito mais do que receber o título de cidadão, recebi duas vezes a prefeitura para governar, então é uma responsabilidade muito grande. Então eu sou muito grato a tudo que eu tenho, a tudo que eu fiz, e a todos os amigos que adquiri, e a tudo. Tem gente que diz que se enoja da política, que cansa. Eu fiz com prazer. Ao contrário do que o Sarney dizia, eu envelheci na política. Eu sou um cara que digo que parece que a política me deixa mais novo, me deixa com mais vontade, me deixa sempre com ânimo, porque é através da política que vai se construir nesse país, né? Então, sou muito grato a tudo isso, especialmente a você nessa noite. Muito obrigado. Bem, telespectadores, vamos encerrando então mais um De Frente com o Rodrigo. Obrigado pela audiência de todos vocês. Quarta-feira que vem nos encontramos novamente às 22 horas aqui pela Lagoa TV. Uma boa noite e uma ótima semana a todos vocês.